Olá, meus amigos! Sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vamos fazer o procedimento da análise da prova que ocorreu hoje, domingo. Falo aqui do dia 10 de março de 2024, prova FAPEC que ocorreu no município de Naviraí. Um abraço a todos os meus irmãos de Naviraí. Eu que falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já fiz uma viagem pelo nosso Mato Grosso do Sul, por ocasião, duas ocasiões, uma ocasião de estar indo para Foz do Iguaçu e outra ocasião para estar indo para Gramado. Peguei ali a 163, a BR-163, que desce até Mundo Novo. Aí você passa por Carapó, você passa por Juti, você passa por Naviraí, aí depois até você acessar, Itaquiraí, tem correção de prova da Prefeitura de Itaquiraí aqui no canal, prova IPPC. E também você passa por Mundo Novo, também tem uma correção de prova aqui da FAPEC em Mundo Novo. E hoje, prova FAPEC em Naviraí. O seguinte, as provas foram chegando à minha mão aqui a partir de meio-dia, tá? Elas foram chegando aqui à minha mão, meio-dia, 1h. Chegou uma prova de enfermeiro, que é o que eu vou fazer análise, 10 questões de língua portuguesa. Chegou uma prova de engenheiro civil, 10 questões de língua portuguesa. E chegou uma prova de farmacêutico bioquímico. Essa prova, ela veio com 14 questões. Eu não entendi por que um cargo em nível superior veio com 10 questões e o outro cargo veio com 14 questões. Então, eu não tive tempo de analisar. A primeira que chegou à minha mão foi a prova de enfermeiro, que foi uma prova com 10 questões de língua portuguesa, e foi essa que eu analisei. Posteriormente chegou uma de enfermeiro, eu comparei mesmas questões, mesmas alternativas, tá? Aí a prova, quando já estava tudo pronto, você sabe que isso aqui é um processo, né, cara? Aí vem a prova de farmacêutico. Então, eu vou analisar posteriormente as outras questões, são 4 questões a mais, eu não entendi, mas vou fazer a análise aqui da prova de enfermeiro. Antes, porém, claro, os avisos, tá? Essa prova que eu vou analisar, e não vou mais analisar provas que não mandem mais completas para mim, provas incompletas, não vou mais analisar. Porque as pessoas assistem o canal, aí elas querem também, além das questões de língua portuguesa, porque esse canal é um canal de gramática, elas querem também as outras questões, para olhar, folhear a prova, se preparar para as provas que virão. Por exemplo, a gente vai ter uma prova agora vai me fugir o Figueirão. Figueirão também, provavelmente, se não me engano, prova FAPEC. E outras provas que virão. Aí o candidato, ele vê a correção da prova de enfermeiro, ele quer saber das outras questões. Aí eu tenho que dialogar, porque se eu tivesse a prova completa, é só mandar para o aluno. Eu mando para vocês, está aqui o meu e-mail está aqui na descrição. É o prof.gessecortez@gmail.com, é a mesma chave Pix, tá? Que eu disponibilizo. Porque se você assistiu esse vídeo foi útil para você, contribua com o canal com qualquer valor. Você vai ver aqui uma análise técnica, tá bom? Sobre a prova de Naviraí. Foi útil para você? Contribui com o canal, tá? Com qualquer valor. Então, aí a pessoa não manda a prova completa. Aí eu sou obrigado a dizer para a pessoa, olha, tá? A pessoa fala, não tem como você entrar em contato? Não tem, cara, porque uma vez o cara entrou em contato, aí some, né? Então, é o seguinte, eu não vou mais corrigir provas que não sejam completas. Então, quando você mandar uma prova aqui para o canal, mande aqui como o candidato mandou aqui. Ele mandou a prova completa, tá? Por quê? Porque daí você ajuda as outras pessoas, porque você sabe, você não tem acesso a provas FAPEC na web, tá? Então, mande a prova completa. Outra coisa, vou começar a correção, vai aparecer aqui do meu lado o meu QR Code. Contribua com o canal, já comentei a respeito disso. Qualquer valor é muito bem-vindo. Outra coisa, venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Você pode estudar de qualquer lugar do Brasil. O município de Figueirão, o pessoal que vai fazer a prova agora em Figueirão, o pessoal que vai fazer as outras provas FAPEC que estão por vir, vocês podem estudar comigo, professor Gessé Cortez. O que eu vendo? Eu vendo uma assinatura mensal, que daí autoriza você aquele mês, Você paga, claro, você paga adiantado, Como Netflix, como qualquer outra coisa, para você assistir as minhas aulas ao vivo. E aí você pode interagir com seus colegas, interagir comigo, de todas as pessoas que fazem parte do grupo. É um grupo de WhatsApp que eu mando
o link da prova ao vivo, que é transmitida pelo Meet. Essas provas, ou melhor, essas aulas, elas são gravadas, disponibilizadas em plataforma específica. Para quê? Para você assistir, reassistir, perdão, quantas vezes você quiser. Tá? O meu curso é o Gramática Descomplicada, é um curso online síncrono, tá? Em que eu também gravo as aulas e disponibilizo para você assistir e reassistir. O material é todo em PDF, você pode imprimir, acompanhar as aulas e tal. Novidade para você, vou começar agora em abril, precisamente no dia 13 de abril, um sábado, a turma nova de Gramática Descomplicada, módulo 1. Módulo 1, Gramática do Zero. Venha estudar comigo, venha estudar com o professor José Cortez. Quer se preparar para os concursos que virão? Não, não dá para se preparar para um concurso do mês que vem, daqui 2 meses, meus amigos. Você não vai sair dessa posição, né, de reprovado, tá? Você não vai sair dessa condição de não classificado. Para você sair dessa condição, para você gabaritar provas de gramática, venha estudar comigo, venha se preparar com antecedência. É um curso online síncrono. Qualquer um pode participar de qualquer lugar do Brasil. Então você do Mato Grosso do Sul, você do interior, você aqui de Campo Grande, é um curso online, síncrono. Venha participar comigo, Gramática Descomplicada do Zero. As aulas serão aos sábados, das 14 às 16 horas, horário de MS, tá bom? Nesse horário, a gente conversa a respeito dos tópicos, tal. Eu já vou deixar na descrição aqui os tópicos referentes ao módulo 1. Eu também tenho um módulo 2 já aberto, ou melhor, eu tenho já um módulo 1 em andamento. Ele vai encerrar o módulo 1 agora em março, e em abril eu vou começar o módulo 2, tá? Vou deixar aqui também na descrição o conteúdo programático para o módulo 2. Conteúdo programático para o módulo 1, Gramática do Zero, para você iniciar o módulo 1 comigo. São 4 módulos, cada módulo com duração de 3 meses, totalizando um curso de 1 ano. É 1 ano para você gabaritar gramática, praticar exercícios, ver os conceitos e se preparar para as provas que virão. Vamos lá então? Vamos para a prova? Avisos à parte, vamos para a prova agora. Vamos lá? Vamos lá, acompanha comigo aqui. Olha aqui a prova. A prova aqui, prova FAPEC, como você pode ver, eu sempre peço, né, para o candidato mandar a capa, tá? Por quê? Porque já aconteceu, né, cara? O cara fala, nem é desse ano. É, sim, aqui, ó, prova de Naviraí. A prova correu no período da manhã, 4 horas de prova. Eu falei, o aluno deve ter mandado para mim a prova por volta de meio-dia. Eu tenho aqui marcado aqui o tempo. Deixa eu ver aqui que tempo que foi. Olha, ó, meio-dia, tá? 11h50 e uns quebrados. Então mandou lá por volta do meio-dia. Você viu aqui, ó, ele tira o nome, ó. Se não tirasse, eu rabiscaria aqui, achuraria, para não vir o seu nome, tá bom? Então não se preocupe quanto a isso. Vou mandar minha prova, tá? O professor vai falar meu nome. Não vou falar seu nome, tá? Não vou mostrar seu nome, tá bom? Manda, por quê? Porque você tá ligado, né? Esse gabarito, ele vai sair... Se sair muito cedo, ele vai sair terça-feira, tá? Então provavelmente ele deve sair lá por quarta, terça-feira à noite e tal. Então você já fica aqui alguma coisa para você ver, né? Seus erros e tal. Beleza. Aqui tá o texto. Dá um print na tela que eu não vou ler o texto, tá? Eu não vou ler o texto. Mas como você vai fazer as interpretações se você ler o texto? Cara, vem fazer o Gramática Descomplicada comigo. Eu te ensino, tá bom? Isso. Tem que remunerar o professor, cara. O professor também come, sabia? Come. Então vamos lá, tira o print aí para você ler, caso você queira, tá? Senão você vai me acompanhando aqui. Aí o parágrafo 7. Aí vai lá, ó, o último parágrafo aqui, parágrafo 8 até o parágrafo 10. Vamos fazer a primeira? Olha a primeira. Nos parágrafos, né, aí ele numera os parágrafos, isso é novidade, né, a FAPEC não fazia isso, agora ela faz, tá? Então tá, nos parágrafos há lacunas a serem preenchidas, tá? Mediante análise das relações de regência, incluindo presença e ausência de crase, sinal indicativo de crase, né? De ortografia, incluindo o uso de homônimos, né? E claro, parônimos também. Assinale a alternativa que preenche corretamente. Então vamos lá para a primeira? A primeira lacuna, dá uma olhada aqui. Sim, na hora de agradecer a tia. Como tia é uma palavra feminina, a tia ele está falando de algo específico, que é a tia dele, a crase é obrigatória. Então a primeira lacuna já dá crase. Agora, a segunda lacuna não pode ter crase. Oculto ao cosmo por ter sobrevivido a mais um ano. Então notem que a crase não se relaciona ao mais é advérbio. No caso, a preposição, né? Desculpa.
a preposição não se relaciona ao mais, que é advérbio, ele se relaciona a ano, que neste caso é um ano, artigo indefinido. Como eu tenho artigo indefinido, eu não tenho crase. Então a primeira é sem crase, ou melhor, desculpa, a primeira é com crase, a segunda é sem crase. Aí a primeira eu tenho aqui, traga saúde. O verbo trazer é, por excelência, verbo transitivo direto e indireto. Então quem traz alguma coisa para alguém. O alguma coisa está aqui especificado pela palavra saúde. Então o pronome vai especificar o objeto indireto. Como trata-se de uma pessoa e é um objeto indireto, a forma correta é o lhe, tá? Depois a outra lacuna, ela vai estar aqui, ó. Vai ser criminalizar. Criminalizar é com Z, tá? E aqui, de novo, nós temos um substantivo específico regido por um verbo, tá? Quaisquer subserviência à gramática, tá? Então, se é subserviência a alguma coisa, tá? Então, aqui eu tenho a regência da preposição a, eu tenho crase obrigatória. Então, você memorizou? Crase, sem crase, lhe, criminalizar com Z. Ah, tem mais uma palavra. A outra palavra está aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Vem aqui. Lenga-lenga, que passa por bom senso. Esse senso é o senso da moral, né? Então, esse senso é com S, tá bom? Diferente do senso com C, que é o senso de recenseamento, tá? Então, é um caso de homônimo homófono, tá bom? Beleza. Então, a ordem é, ó, faz comigo. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui para mim. Então, faz comigo, ó. Crase, sem crase, lhe, senso com S, criminalizar é com Z e a última com crase. A resposta correta é a letra A. Fechou? Então, número 1, letra A. Essas questões são comuns a todas as provas. Só que a prova de bioquímico veio com 14. Eu ainda não analisei bem, porque eu já estava pronta essa daqui. Mas tem essas questões e mais 4. Tá? Agora, como que está a ordem, eu não vi. Aí você vai conferindo aí a ordem, tá? Pelo menos para essa você fazer a conferência. Tá, essa questão avalia habilidades de interpretação do texto. Né? Na verdade, não é interpretação, tá? O que implica, entre outros saberes, diferentes conhecimentos linguísticos. É gramática, é uma questão de gramática. Ele fala que é de interpretação, mas não é. A alternativa aqui apresenta informação verdadeira sobre o respectivo enunciado da palavra. Vamos lá. Se está quase perdida. Então, notem que ele está lá no parágrafo 12. Vamos lá dar uma olhada? Ó, se está quase perdida. Aí a pessoa, o que ela quer fazer? Ela quer decorar as coisas de maneira rasa, de maneira rápida. E ela decora que o se é condicional. Aí ela já vai lá na letra A. Agora, notem. Se já estava quase perdida na memória da língua, sua origem na expressão fico-lhe obrigado. Ou seja, passo a ser seu devedor. Por que insistir que obrigado fosse tratado como adjetivo? Então, como é que você vai ler isso aqui? Você vai ler assim, ó. Por que insistir que obrigado fosse tratado como adjetivo, uma vez que já estava quase perdida na memória da língua? Como já estava perdida na memória da língua? Por que já estava perdida na memória da língua? Então, esse C, meus amigos, é um C causal. Tá? Então a letra A está errada. Ele fala que o C é condicional, o C é causal. Aqui a gente tem um exemplo de um pois, um outro pois que é causal. Tá? Então a letra B também está errada. A palavra pois foi empregada como conjunção coordenativa. Pode, só que o pois, você vai dar uma olhada lá no capítulo 13, ele abre o parágrafo e ele dá a causa, ele não dá a explicação. Tá bom? E o C, a oração sendo adjetivo em sua origem, está no 10, e introduz uma ideia de causa. Vamos ver? Então vamos lá, sendo adjetivo em sua origem, 10. O 10 está aqui, ó. Vamos lá. Discutia-se a questão de gênero. Estava certo que cada vez mais mulheres optassem por dizer obrigado, no masculino mesmo. O tema tinha interesse do ponto de vista histórico. Sendo adjetivo em sua origem, é óbvio que, como manda a tradição, a palavra deveria ser flexionada obrigada, obrigado. Ó, olha como você vai ler isso aqui. A palavra deveria ser flexionada obrigado, obrigada, porque é um adjetivo em sua origem. Tá entendendo? A palavra deveria ser flexionada obrigada, obrigados,
uma vez que é adjetivo em sua origem. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo uma oração subordinada, não é quando, ela não é temporal. Ela é uma oração subordinada adverbial causal. Ó, o candidato, ó, tá voando, ó. O candidato tá voando, colocou a causal. A causal é uma oração subordinada adverbial causal reduzida do gerúndio, tá? Uso de diminutivo, soltinho. Não, soltinho, você vai ver lá do 7, eu não vou lá ver. Mas dá uma olhada lá, então ele é como se fosse um adjetivo, um tom pejorativo. Ah, ele está andando soltinho. Então não é, reduzido, pequeno. Muitos adjetivos, muitos diminutivos ou aumentativos, eles têm outra aplicabilidade, que não é necessariamente aquilo que se refere a dimensões, tá? Então, por exemplo, você não me conhece, você nunca me viu? Nunca me viu na rua? Eu tenho 1,87 m, irmão. 1,87 m, eu tenho 120 quilos, tá? Então, o que acontece? Eu não me enquadro no inho. Eu não tenho enquadramento no inho. Mas minha filha, quando ela era menor, ela ia pedir alguma coisa, como é que ela fazia? Ela fazia assim, paizinho, cara. Paizinho, eu abria a carteira, saía dando o que fosse, o que eu pudesse fazer. Até a vida, né, se marcasse, né? Porque paizinho não é diminutivo. Paizinho é carinho, tá? É como se, por exemplo, assistir lá um professorzinho lá num canal chamado Gramatiquinha Descomplicadinha. É pejorativo, entendeu? Então, o diminutivo ele tem outras aplicabilidades que não é só dimensão. Então, a letra D está errada, tá? Até e até não são aplicadas da mesma forma. Você vai lá e você percebe. Uma vai ser até, como se empregasse assim, ó. Até tu, Brutus, entendeu? Ou a outra é aplicada assim, até certo ponto, quer dizer, até um limite. Então, uma é limítrofe, né? E a outra, uma espécie de modo. Então, elas não são empregadas. A resposta correta é a letra C. Terceiro está assim. Qual das alternativas está correto? Comentário sobre as relações de concordância, tá? Então, tá. Em 5. Forma verbal tem, não poderia estar no plural por se trata de uma oração sem sujeito. Olha só, lá tem sujeito sim, porque é sentido de posse, tá? Tá lá no 5. O tem essa aplicabilidade? Tem, mas é considerado colóquio. Note que o texto é de uma precisão gramatical sem precedentes, tá? Então, ele está falando a respeito de gramática, então ele está numa precisão, num cuidado gramatical ali muito grande. Então, ela não teria essa aplicabilidade, tá bom? A despeito que na oralidade a gente faz isso, tá? E é considerada na norma culta algo de pouco valor, né? Algo que deve ser evitado. Você tem que usar o verbo haver ou o verbo existir, tá? Então, neste caso, o verbo existir, aí no caso teria sujeito, o verbo haver não teria sujeito, tá? Mas não é o caso, é por isso que ele está com acento circunflexo. Eu vou lá mostrar para você. Vamos lá, faz comigo aqui. É o 5, ó. Essas coisas têm consequências, tá? Então aqui está no sentido de posse. Quem tem consequências? Essas coisas. Então coisas é o sujeito corretamente com acento circunflexo, porque é o plural. Aí ele vai falar, ele vai mostrar o optou e vai falar que ela foi empregada no singular para concordar com o português. Não, a gente vai resolver isso na letra E. Quer ver? Ó, o candidato tá voando, irmão. A forma verbal cogitam tá concordando com um. Não pode. Se fosse com um, ela seria contagia, e não contagiam, tá? A palavra reconhecido deveria estar no feminino palavra. Não, o que é reconhecido é o termo, tá? E aí ele faz outra, a primeira já está errada, eu nem analisei a segunda. Se a primeira está errada, então já era, tá? Olha a letra E. Em 2, o uso correto do singular em optou decorre da concordância com o número. Vamos lá ver em 2. Mas também poderia ter sido usado no plural. Então, meus alunos, sobretudo, um abraço meus alunos preparatórios para o concurso da UFMS, é mesmo esqueci de citar, hein, cara? Concurso da UFMS, prova FAPEC para técnico em assuntos educacionais, tá bom? Um abraço para os meus alunos. Foi motivo da nossa última aula, a aula de concordância. Me acompanha aqui? Ó, tudo indica que um número inédito de falantes de português optou por gratidão, porque quem opta por, tá? Optou. Por que optou? Porque o núcleo do sujeito é número. Mas notem que número inédito é um chamado partitivo. É um coletivo não específico. Então, o que acontece? Ele especificou. É o número inédito do quê? De falantes. Então, eu poderia também concordar por optaram. É um caso de dupla concordância. Então, para nós que vimos no curso preparatório
da UFMS, né? Concurso que vai ocorrer agora em março, né? Nós vimos aqui uma aplicabilidade da nossa aula, a questão é a letra E, é um caso de dupla concordância, quando ele coloca, mas também poderia ter sido usado no plural para concordar com falantes. Está correto? Então, a alternativa correta, letra E, candidato está voando. Agora teve um erro, dá uma olhada aqui. Assinale a alternativa que traz a transformação verdadeira ou correta sob o emprego do sinal de pontuação. Você vê lá no texto, o 3 e o 4 eles estão sendo usados para a troca do interlocutor, que é o chamado discurso direto, né? Discurso direto. Só que o 9 e o 15 não. O 9 e o 15 estão sendo usados com a função de aposto, com a função de vírgula ou a função de ponto e vírgula, tá? Função também de... Não, ponto e vírgula não. Função de vírgula e função de parênteses, tá? Então não pode ser a letra A, tá? Muito bem. A letra B, eu vou direto ao caso, porque a letra B, ele colocou o que aqui? Porque tem no 10, é óbvio que, aí tem um advérbio, por isso que teve a vírgula, tá? Deveria haver vírgula também, depois do que, em que permanece variável, tá vendo? Não tem advérbio, então não pode, então tá errado, tá? A expressão na prática deveria ter vírgula, não, na prática considerado um advérbio pequenininho, então não se usa vírgula. Aqui, agora vai dar problema. Me acompanha rapidinho aqui, vai dar problema aqui. Em 17, a ausência da vírgula antes do que, em que é livre, produz um sentido de restrição, correto? Nem todo falante é livre para expressar sem observância da norma culta. Cara, ele está afirmando que tem esse sentido. Está correto, tá? Então, o que acontece? Aí agora ele vai fazer um comentário na letra E. Olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar a mesma frase, ó, só que ele vai falar, deveria haver vírgula. Antes do que, para que ele fosse classificado como explicativa, tá? Mas por quê? Para garantir a coerência com os princípios pertinentes a variedades linguísticas. Todo falante é, em qualquer circunstância, livre para expressar-se. Então, se você fizer a leitura do texto, você vai concordar com ele na letra E. Porque deveria realmente, eu procurei o texto no original. Só que o texto ele foi publicado na Folha de São Paulo. Não sei se você já tentou fazer isso. Você entra na Folha de São Paulo, ele dá um pedacinho do texto e depois, é claro, você tem que assinar a Folha de São Paulo, tá? Para você ler tudo. Achei outros textos desse em outros sites, mas não estava completo, estava só uma parte. Então fiquei curioso, por quê? Porque aqui eles mencionam, ó, olha o que eles mencionam, ó. Sérgio, gratidão, sabichonismo de vez, Folha de São Paulo, tá? Foi tirado. Aí eles colocam aqui, ó, com adaptações. O que provavelmente são adaptações? Os sublinhados, é claro, e os parênteses, ou melhor, os colchetes para determinar o início do parágrafo. Mas poderia também ter sido o quê? Uma retirada de vírgula aqui. Porque todo o texto está falando o quê? Que ele questiona algumas palavras. Ele fala assim, entendo que gramática é metalinguagem e que os cânones gramaticais são um ótimo exercício cognitivo, fica pensando a respeito. Mas o uso da língua é decisão do nativo falante, que é livre. Então você entende que para seguir uma determinada coerência deveria ter vírgula. Por quê? Porque todo falante nativo é livre. Agora, qual que é o problema? O problema é que ele afirma na letra D o que realmente está presente no texto. A ausência da vírgula, que produz um sentido de restrição, correto? Nem todo falante é livre para expressar-se sem observância da norma culta, porque supostamente, deixando sem vírgula, existem aqueles, por exemplo, é o que você espera de alguém como o Sérgio, que ele vai escrever ali e não vai ter erro gramatical, tá? Então, o que acontece, cara? A D e a E estão corretas. Mano, velho, tá? Agora eu já vou te adiantar, tá? Recurso eu só elaboro para os alunos devidamente matriculados no meu curso, tá? Desculpa, pessoal de Naviraí, mas veja bem, é uma prática que eu tenho do meu curso Gramática Descomplicada. O que eu tenho que falar para você é o seguinte, venha fazer o meu curso, venha estudar comigo para as provas que virão, tá? A letra D, a afirmativa está correta, e na letra E, provavelmente vai ser o gabarito. Provavelmente. Então, dá uma olhada no gabarito, provavelmente o gabarito vai vir em letra E. Mas a letra D não tem nada de errado. Inclusive, ele está falando aquilo que ocorre no texto.
Ao deixar sem vírgula, ela fica com sentido de restrição, que traduzido quer dizer, nem todo falante é livre para expressar-se sem observância da norma culta. Foi o que ele quis dizer. O falante nativo que é livre, quer dizer, alguns são livres e outros não. Mas, seguindo a coerência do texto, ele deveria ter uma vírgula sim. Por quê? Porque, na verdade, ele está colocando todo falante de língua portuguesa é livre. Então, duas alternativas corretas, tá? Beleza, então. Sobre as relações de coesão estabelecidas no texto, a informação correta apresenta-se em qual alternativa? Ele vai fazer um monte de relações aqui, mas daí é o seguinte, aí você dá uma olhada, analisa lá no texto, tá? Vou andar mais rápido porque você está interessado no gabarito e o vídeo já está ficando muito comprido, tá? Notem que a expressão desse jeito remete e retoma a expressão como se interjeição fosse. Quer dizer que o desse jeito que está no 9 retoma um elemento do 7 como se interjeição fosse. Vamos lá dar uma olhada? Vamos começar fazendo a leitura do 7. Sempre foi possível expressar gratidão, lógico, mas costumava ser preciso pagar algum respeito sintático a esse substantivo velho de séculos, derivado do latim gratitudines. Era bem raro ver o termo assim, soltinho na vida, como se interjeição fosse. Até aí ele fala um monte de coisa, aí ele vem aqui. Anos atrás, quando comecei a escrever sobre a língua na imprensa, ainda não se usava gratidão desse jeito. Qual é o jeito? Como se interjeição fosse. Então a resposta correta é a letra D, tá? No masculino de mesmo, e a palavra mesmo retoma obrigado. Não, é ele mesmo, tá? Então não é o caso. Aqui, uma análise, né, de processo de formação das palavras. Então, eu tenho um curso aberto lá no Mandetta, né, do TJ para o MS, um curso presencial, e aí lá nos tópicos tem processo de formação das palavras. Então você que está se preparando, né, tô suando, cara, tá louco, o sol da tarde bate aqui na parede, aqui esquenta valendo, o ar-condicionado não está vencendo, vou ter que rever isso aí. Assinale a alternativa que indique corretamente o processo. Bom, reavivar não é prefixação, tá? Reavivar seria derivação parasintética, tá? Pouso, você vai ver lá que ela deriva do verbo pousar, tá vendo? O aluno tá voando, cara. Letra B, pouso, derivação regressiva. Por quê? Porque é uma palavra deverbal que deriva do verbo pousar. A resposta correta é a letra B. Obrigado não é derivação prefixal sufixal, é no mínimo uma derivação sufixal. Sabichonismo, derivação parasintética, necessariamente não, porque vem de sabido, né? Aí eu tenho o quê? Sabichão, que é um sufixo, e o nismo, que é um neologismo que ele inventou a palavra, que também seria uma derivação sufixal. E lenga-lenga é uma composição por justa posição, tá? Lenga é língua, fala, lenga, tá? É igual o nosso nhen, só que nhen é tupi, né? Então, nhen é falar, aí você fica nhen, quer dizer, você fala, tá? Qual das palavras ou expressões do texto poderiam ser substituídas por sinônimos dessa expressão aqui, ó? Aí eu marquei a alternativa correta, marquei, letra B. Diz lá, um daqueles vírus linguísticos que contagiam multidões por alguns janeiros e depois vão embora, porque depois vem o carnaval, a pessoa esquece, tá? Antes de voltarem para o limbo. Então a melhor resposta seria modismo, não é gratidão, uma fórmula fixa, substantivo, nem quase perdida na memória da língua, tá? Melhor é modismo. 8. Ele classifica as palavras. Aqui, cara, você vai analisando, não dá. Por exemplo, lógica. Lógica é um substantivo lá na 14. Analisa lá para você ver. Virada não é adjetivo, virada é substantivo, quer dizer que a virada, né? A virada do século, etc. Substantivo. Propícia não é verbo. O que seria verbo seria propicia e não propícia. Propícia é adjetivo. O único que chega mais perto é o lógico, tá? Dá uma olhada na 7 ali, como é que o lógico aparece, tá? Ó, como é que ele aparece? Ele aparece entre vírgulas, ó. Sempre foi possível expressar gratidão, lógico, quer dizer, de maneira lógica, de forma lógica, tá? Então é o que mais se aproxima, tá bom? Ele não teria variação, então seria advérbio. Respeito necessariamente não é verbo, tá? É a esse respeito. Vamos lá no 7 lá de novo. Só para você dar uma olhadinha que não pode ser verbo, tá? Cadê respeito aqui? Tá? Aqui, ó. Pagar algum respeito sintático. Então, respeito substantivo, tá bom?
Então, respeito, derivação regressiva, que deriva imediatamente do verbo respeitar. Então, a 8, a correta é a letra D. Assinale a alternativa correta quando análise do termo nacional. O lhe, fico-lhe obrigado, adjunta de nominal. Negativo, complemento nominal. Gessel, não sei fazer isso daqui. Vem fazer o gramática descomplicada comigo. Mas não, você está perdendo tempo, tá? Letra B, que nos sai da boca. Dá uma olhada aqui. O nos é adjunta de nominal. Como que você lê aqui? Que nos sai da boca, que sai da nossa boca, sentido de posse, adjunta de nominal. Soltinho na vida, objeto indireto. Não, ele está entre vírgulas lá, eu te mostrei já. Então, nesse caso seria um aposto e não um objeto direto. O objeto direto não pode vir isolado por vírgula, a não ser que venha uma sucessão de objetos diretos, tá? Como, por exemplo, compra, tá? Compra pão, leite, açúcar e café. Você nota que alguns vão estar entre vírgulas. Por quê? Porque eles têm a mesma função. Tanto pão, quanto açúcar, quanto café, quanto leite são objetos diretos, tá? Então, é errado. E isso, soltinho na vida, tá? Invariável não é adjunta adverbial porque trata-se de um adjetivo, ele tem flexão, invariável, ele é um predicativo do sujeito, dá uma olhada lá na 11. Qual que é a correta? Letra E. Questão é núcleo do sujeito. Vamos ver? Vamos ver. Parágrafo 10, questão é núcleo do sujeito. Ó, discute-se a questão. Você não sabe fazer isso aqui? A questão é discutida. Eu tenho aqui uma partícula apassivadora, então questão é o meu sujeito paciente. O módulo 2 vai tratar a respeito dos verbos em voz passiva sintética. Venha fazer o módulo 2. O módulo 2 ocorre das 18h30 às 20h30, todas as terças-feiras. Por que esse horário já é 18h30 e não 19 horas? Porque nós temos alguns alunos do interior do Brasil, tá? Interior do Paraná, interior de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, fazem parte do Gramática Descomplicada. Por causa, não sei se você notou aqui, nós temos muitas correções de prova IPPC, que é a mesma que promoveu prova em Itaquiraí, é a mesma que promoveu prova em Jaraguari, e a mesma banca que vai promover a prova de Sonora. Então, por isso, nós temos alunos do interior do Sul, tá? E lá no Sul, horário é de São Paulo. Então, se eu começasse aqui no horário de MS às 19 horas, lá seria às 20 horas. Aí o aluno começa a achar tarde. Ah, vou entrar online tarde, 8 horas. Agora, se eu começo às 18h30, não é tão cedo para nós aqui do Mato Grosso do Sul e não é tão tarde para o pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Então, é um horário intermediário que eu achei, 18h30 às 20h30, tá bom? Começou com a Florzinha dando aula às 20h45 no meu espaço aqui online, mas aí terminou que ajudou bastante, ocorreram muitas matrículas do pessoal do Sul. Então você também está perdendo seu tempo, vem estudar comigo. Núcleo do sujeito, questão, tá bom? E aí a interpretação da palavra, o enunciado, do efeito produzido no contexto está correta na alternativa. Então dá uma olhada aqui, já vamos imediatamente para a questão, para a letra D. Em 10, a palavra gênero foi empregada em sentido denotativo e gramatical, remetendo estritamente às flexões nominais masculino e feminino. Vamos dar uma olhada? O candidato colocou essa. Vamos lá. Aqui não é essa função, tá? O ponto e vírgula foi usado porque são orações assindéticas, tá? E aí ela tem um continuismo, então por isso que foi acionado o ponto e vírgula, tá bom? Vamos lá para essa 10 aqui, ou melhor, dessa letra D que está no parágrafo 10, a palavra gênero. Vamos lá, me acompanha. Discute-se a questão do gênero, tá? Que gênero ele está falando? Estava certo que cada vez mais mulheres optassem por dizer obrigado no masculino mesmo. O tema tinha interesse do ponto de vista histórico, sendo adjetivo em sua origem, é óbvio que, como manda a tradição, a palavra deveria ser flexionada. Obrigada, obrigado, está vendo? Ele está falando de gênero. Então, necessariamente, a resposta correta é a letra D, tá? Certo, então? Aí nota, ó, aí já vem a questão 11, tá? Aí, como eu disse, a prova está completa, conhecimentos específicos, então você, enfermeiro, vai fazer prova FAPEC, só escrever para o meu e-mail está aqui na descrição, é o prof.gessecortez@gmail.com, é a minha mesma chave Pix, tá bom? Se você gostou, se o conteúdo foi útil para você, não esquece, tá? Vem estudar comigo.
As aulas começam agora em abril. Eu tenho o módulo 1 em andamento, eu tenho o módulo 4 em andamento. Então o pessoal está terminando o módulo 4 e agora em abril nós vamos começar o módulo 1, necessariamente aos sábados, das 14 às 16 horas. Venha estudar comigo, não perca mais tempo. Você pode agora aprender gramática online, ao vivo comigo, sem contar que depois, matriculado, você tem algumas vantagens. Quais são as vantagens? Assessoria em WhatsApp e também os concursos que virão. Os concursos que virão, todos os que você for fazer, independente se for prova FAPEC, se for prova IPPC, não importa, você conta com a minha assessoria para elaborar futuros recursos, futuras ajudas, né? No que diz respeito a análises técnicas, né? Sobre gramática, sobre língua portuguesa. Tá bom, então? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.